Olá, estudantes do sexto ano da Rede Municipal de Anápolis. Sejam bem-vindos ao canal SEAD para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, o título da nossa aula é Períodos compostos por coordenação. Então, aqui a gente vai revisar esse conteúdo que às vezes a gente deixa passar alguma coisinha. Vamos entender o que é período de novo, o que é período composto e depois por coordenação. Então, são três conceitos que você precisa entender aqui para poder compreender esse conteúdo. Então, o desafio da nossa aula de hoje é: vocês já perceberam que algumas frases são separadas apenas por vírgula, sem palavras como e ou mas? Então, a gente entende que tem algumas frases que a gente tem essas palavrinhas que a gente pode chamar de conectivos, né? Que unem essas frases. Lembrando que período é aquele que gira em torno dos verbos, não é isso? Então, vamos lá. Ó. O que é um período composto? O período composto tem duas ou mais orações, ou seja, tem mais de um verbo. Cada oração tem um verbo ou locução verbal. Locução verbal é quando a gente tem dois verbos juntos. As orações podem ser ligadas por conectivos ou apenas por pontuação. Então, período simples, o aluno estuda, o período composto, o aluno estuda, o professor ensina. Então, aqui a gente tem a retomada do período composto, que é o quê? Quando tem mais de um verbo na frase. Quando tem mais de um verbo ou uma locução verbal, certo? E aqui percebam que no exemplo ele está sendo separado por vírgula. Então, fiquem atentos a isso. Próximo. Período composto por coordenação. Então, eu tenho duas orações independentes no mesmo período. Elas não dependem uma da outra para fazer sentido. E são ligadas por conectivos, e, mais ou apenas por vírgula. Cheguei cedo, saí mais tarde. Então, são períodos... o período composto por coordenação, gente, ele é um período de fácil entendimento. É quando você não vai florear muita coisa. Você é direto, você é objetivo. Então, você faz uma sequência ali de orações, mas cada uma independente da outra. Você só está unindo ela no mesmo período, entendeu? Que é até o ponto final. Deu para entender mais ou menos? Vamos para mais um exemplo aqui. Identificando o período composto sem conectivos. Como reconhecer? Há duas orações separadas por vírgula. Cada oração tem sentido próprio. Não há conectivos, como e, mas, porém. Exemplo, o sol brilhava, as crianças brincavam na praça. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma sequência. O sol brilhava, as crianças brincavam. E são dois períodos, é um período só. São duas orações. E elas estão completando uma outra, mas assim, com sentidos independentes. Eu não preciso de uma para entender a outra. Fez sentido agora para vocês? Então, o que a gente aprendeu aqui agora? Que o período composto tem mais de uma oração. Quando as orações são independentes, temos um período composto por coordenação. Se estão separadas por vírgulas sem conectivos, chamamos de coordenação assindética. E fiquem ligados que com certeza a gente vai ter uma aula aí sobre o período composto por coordenação com o uso de conectivos. Então, vocês têm que ativar o sininho para receber as notificações das novas aulas. Não esqueçam disso. Deixe o seu like, o seu comentário e me aguardem aí para as próximas videoaulas. Tchau, tchau!